Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor, a você, meu irmão, minha irmã, a sua família, tenha muita paz, muita graça, muita união, muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Queremos fazer aqui uma meditação pelo seguinte, mas antes deixa eu dizer aqui, passamos 10 anos de nossa vida servindo, trabalhando na igreja, na instituição, e sempre falávamos sobre a obra de Deus, fazer a obra de Deus, fazer a obra de Deus. Mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus nos diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Não é só conhecer, nós precisamos prosseguir em conhecer. Há um progresso, temos que ir progredindo, conhecendo o Senhor mais fundo, mais profundo, conhecendo a Deus, sabendo sobre Deus, discernindo sobre Deus, sabendo sua vontade sobre Deus, buscando a orientação do Espírito Santo, buscando a orientação da sua palavra, buscando a orientação pela oração. E aí, meus irmãos, hoje a gente ouve muitos pastores, muitos irmãos falando assim: porque precisamos fazer a obra de Deus. Você precisa fazer a obra de Deus porque a sua função, o seu cargo aqui na igreja, aqui dentro das quatro paredes, você precisa fazer. Esta é a obra de Deus. Irmãos, o que é a obra de Deus? O que é fazer a obra de Deus? Qual é a obra que Deus quer fazer em nossas vidas? O que Deus quer fazer em nossas vidas? O que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Antes de eu trazer aqui aos irmãos algumas verdades, algumas verdadeiras obras de Deus e o que penso eu não ser obra de Deus, eu quero ler um texto aqui para os irmãos, que se encontra em Tito, capítulo 2, alguns textos, que diz assim, ó. Sugerir aqui para os irmãos, tá? A Bíblia de Estudos Charles Window, tá bom? Uma recomendação bíblica, recomendação, leitura, Bíblia de Estudo, tá? Diz assim, ó, Paulo falando para Tito: mas quanto a você, que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar os seus maridos, a amar os seus filhos, a viver com sabedoria, pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e ser submissas ao seu marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Não envergonharão a palavra de Deus. Importante frisar isso aqui. Da mesma forma, incentive os jovens, os mais jovens, a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo e prática de boas obras. De boas obras. Continuando, tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. E aí diz assim, ó: quanto aos trabalhadores, quanto aos escravos, né? Diz assim, ó: e aos escravos, aos trabalhadores, né? Aos que têm patrões, diz assim: devem sempre obedecer
ao seu Senhor e fazer tudo o que for possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, se tornarão atraentes em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Pois a graça de Deus foi revelada a todos, trazendo salvação. E aí ele continua no versículo 14, diz assim, ó: Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós, seu povo, inteiramente dedicado a boas obras. Inteiramente dedicado a boas obras. O que é fazer a obra de Deus, meu irmão? O que é fazer a obra de Deus, minha irmã? O que é realmente fazer a obra de Deus? Olha o que Paulo está falando aqui. Sobre ser um bom marido, ser uma boa esposa, sobre ensinar as mais jovens, sobre ensinar os mais jovens, sobre os empregados, seu relacionamento com seus patrões, né? O que é fazer a obra de Deus? Olha o que é a obra de Deus dentro da denominação, dentro da instituição. Para eles, o que é fazer a obra de Deus? A gente já sabe, né? Não precisa nem a gente ler muito, né? Entra dentro das quatro paredes, faz um período de 15 ou meia hora de oração, canta-se 3 hinos, ou canta apenas um hino, lê uma leitura bíblica, e aí depois passa-se a oportunidade para hinos, louvores, música, gospel, e louvores, e louvores, e louvores, e depois vem um discurso. Depois vem uma oratória bonita, esplêndida, né? Depois talvez venha um testemunho, né? E depois possa vir mais leitura, ou seja, vem mais palavreado, e mais palavras, e mais palavras, e mais palavras, né? E vem a pregação que emotiva, a pregação racional, pode ser também, né? Ali, esperando que os corações sejam compurgidos ao arrependimento. Isso aqui é outro vídeo que eu tenho que fazer a respeito disso daí, sobre o evangelho, irmãos, o evangelho que está sendo pregado, o Deus que está sendo pregado aí nessas instituições, né? Que não é o nosso Deus. Mas, e aí, talvez também uma hora, meia hora de estudo bíblico. Isso é fazer a obra de Deus? Isso é fazer a obra de Deus? É conferências, é fórum, é comprar lições bíblicas, é dar oferta, é dar dízimo. Isso é fazer a obra de Deus? É isso que Paulo está falando aqui sobre fazer a obra de Deus? Irmão, sabe o que é fazer a obra de Deus mesmo? Obra de Deus é isso aqui. Coloquei algumas aqui e já lemos aqui, ó, o que tem aqui. Paulo já falou a respeito disso. Fazer a obra de Deus é ter uma só esposa, é ser fiel à sua esposa, é amar os filhos, é ser trabalhador, é não enrolar, é não enganar o patrão, é não matar tempo, sabe? Comprar e pagar, é ser um bom vizinho, é ajudar o necessitado, é ter tempo para os filhos, ter tempo para a esposa, não abandonar os pais na velhice, ter paciência no trânsito, perdoar as mágoas, não ser malicioso, pregar o evangelho. É isso. Fazer missões é isso, irmãos. O que é fazer missões? Faça missões em casa. A maior missão da sua vida é o seu lar, é o seu filho, é a sua família, sabe, irmãos? E aí, vamos fazer missões, bora para o culto de missões, vamos cantar uns hinos, vamos ler uma passagem bíblica,
Vamos falar, vamos discursar, vamos trazer ali um comentário, pronto, estamos fazendo missões. Fazer missão é vida diária, é modo de viver, meu irmão, sabe? Isso aqui, ministério é maneira de viver. Obra de Deus, irmãos, é vida diária. É o que Paulo está dizendo aqui. Isso é fazer a obra de Deus. É você amar a sua esposa. É você saber tratar sua esposa. É você ser um trabalhador. É você não envergonhar a palavra de Deus. Nós sabemos que ministério, dom, obra de Deus é o nosso dia a dia, a nossa vida exposta. Todos os dias é a nossa vida exposta, todos os dias, em ações, em atitude, é no nosso passo, é no nosso ir, é no nosso vir, é no nosso deitar, é no nosso levantar. Isso é obra de Deus. Essa enganação, essa mentira, dizer que está fazendo a obra de Deus, está fazendo a obra de Deus num período de 2 horas. Está fazendo a obra de Deus ali. A função do seu cargo, a sua função, o seu cargo, o seu ministério, a sua vida. É ser um bom cidadão, é ser um trabalhador, é ser honesto, é pagar suas contas, sabe? É ajudar o necessitado. Isso é obra de Deus, meu irmão. É cuidar dos seus pais na velhice, é ter paciência. Isso é fazer a obra de Deus. É ensinar os mais jovens. Isso é a obra de Deus, irmãos. É você ter tempo para os filhos, ter tempo para a família. Isso é a obra de Deus, meu irmão. Viu? Não é essa enganação. E aí a pessoa fica satisfeita com a sua religiosidade. Fica ali batendo ponto, toda vez, vai lá, todo dia, toda noite, bate ponto, vou bater o ponto, pronto, fiz a obra de Deus, e aí é enganado, se enganando, sabe, irmãos, fica se enganando, achando que está fazendo a obra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos nos reunir para louvar e adorar a Deus, mas não podemos dizer que isso é a obra de Deus. O que adianta, vou falar aqui uma música de Roberto Carlos, né? O que adianta ir na igreja, rezar e fazer tudo errado? E o que adianta? Ah, não, mas eu faço a obra de Deus, eu faço missões, não sabe tratar a esposa, bate na esposa, é ruim com os filhos, é ruim com o enteado, é ruim, sabe? É um péssimo vizinho, é um péssimo trabalhador, não cumpre com seus direitos de cidadão. Sabe, irmãos? Como é que vai fazer a obra de Deus? Escute palavras, discurso, pregação. Isso aí, irmão, não tem peso, não. Não tem, não. As pessoas, elas dão valor às atitudes, às ações. Você acha que o que eu estou fazendo agora, isso que eu estou falando agora, isso aqui tem algum efeito na vida de alguém? Não tem efeito não, meu irmão. Não tem não, esse vídeo não tem efeito não, e tantos outros vídeos não tem efeito não. As pessoas só acreditam naquilo que elas veem, nas atitudes, sabe? No comportamento, na vida, no cotidiano. Elas acreditam nisso. A prova está aí, de tantos pastores que estão aí, que quando escorregam, que fazem as coisas escondidas que vêm à tona, pronto. É isso daí que acontece, é isso que o povo acredita. O povo acredita nas atitudes, nas ações. Obra de Deus, Paulo está dizendo, para que não venha envergonhar, não venha envergonhar a graça, não venha envergonhar o evangelho. Isso é fazer a obra de Deus, meus irmãos. Não vamos nós nos contentarmos com essas 2 horas, sabe? Com esses momentos em que nos reunimos e acharmos que estamos fazendo a obra de Deus.
E aí vamos nos relaxar e vamos ficar satisfeitos porque a gente fez a obra de Deus e pronto. E aí esquece, deixa de orar, deixa de ajudar, deixa de ser o bom, deixa de ter paciência, deixa de buscar a paz, deixa de ser manso, deixa os frutos de lado, meu irmão. Deixa os frutos de lado. Não se engane, não. Não se engane, não seja enganado. Fazer a obra de Deus, meu irmão, é a sua vida exposta, é suas ações todos os dias, toda hora, a cada momento, seu deitar e levantar, seu sair e seu voltar. Isso é obra de Deus. Que Deus nos ajude a ter uma boa compreensão, uma melhor compreensão, e que a verdade nos liberte. A verdade nos liberte em nome de Jesus. Amém.